Ave que vocaliza parecendo um alarme de caminhão. Pássaro que tem um canto estranho na floresta. Essas são algumas das muitas perguntas interessantes respondidas em mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde. Começo aqui com a pergunta do João. É verdade que o urutau consegue ver mesmo de olhos fechados? A mais pura verdade. Durante o dia, quando você encontra um urutau dormindo no alto de uma árvore, camuflado, parecendo um galho de árvore, mesmo de olhos fechados, ele pode estar de olho em você. Urutaus têm um sono leve e acorda com qualquer barulho. Todas as espécies de urutaus têm o que chamamos de olhos mágicos, que são duas pequenas fendas nas pálpebras que permite a ave olhar sem precisar levantar as pálpebras. É uma adaptação muito interessante para que ele não estrague a sua camuflagem diante de um perigo, já que os olhos dessas aves são bem grandões. Karine Batista. Will, os urubus têm medo de gaviões? Por favor, me escolhe, por favor, sou sua fã e tenho 12 anos. Você foi escolhida, mas em geral, os urubus convivem bem com os gaviões. Tanto é que é comum você ver urubus e gaviões voando na mesma corrente de ar ascendente. Um meio que tolera o outro. Gaviões não se interessam pelos urubus e os urubus entendem que não são presas os gaviões. Porém, entretanto, todavia, há exceções. Sempre há exceções. Algumas espécies grandes ocasionalmente podem atacar urubus em voo, às vezes com o intuito de predação. Eu já vi, tem algumas filmagens bem ruins que eu nem encontrei aqui de gavião-pato atacando urubus em voo, atacando o urubu preto. Existe na literatura também registros do gavião de penacho atacando e se alimentando de urubus de cabeça amarela. Luiz Rod. William, uma vez em uma trilha na Mata Atlântica, eu vi uma ave com um som grave, um pum 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 pum, que começa baixo e ia aumentando. Repetia o som a cada minuto. Intrigado, tentei procurar e vi um pássaro pequeno, meio pardo, pernudinho e sem cauda, com uma listra clara na cara. O que poderia ser? Luiz, você praticamente descreveu a vocalização e a aparência do tovacuçu, que é uma ave de chão que vive na Mata Atlântica, que é bem difícil de ver e que tem uma vocalização muito intrigante. Eu fiquei impressionado que você ainda conseguiu ver a ave. O tovacuçu, para quem não conhece, canta muito no amanhecer e no entardecer da Mata Atlântica, mas é difícil de ser observado. Apesar de ter um comportamento tranquilo, ele dificilmente voa e fica muito tempo parado no chão, quase que camuflado com a vegetação. Realmente é um passarinho bem intrigante. Josué. William, existem aves que não precisam de ninho para se reproduzir? Sim, existem um monte de espécies, urutaus, bacuraus, curiangos, pinguins, urubus, batuíras, enfim, centenas de espécies de aves do Brasil e do mundo que não constroem nenhum tipo de estrutura que poderíamos chamar de ninho, colocando o ovo diretamente no chão ou em outra superfície. Marilene. William, minha filha Marcela, de 5 anos, adora maratonar seu canal. E a pergunta dela é: por que o BenTV canta de manhã? E a minha pergunta é: e as aves conseguem apreciar a beleza de uma bela paisagem ou elas não têm essa percepção? Então, respondendo à pergunta da Marcela, a maioria das aves diurnas, incluindo o BenTV, cantam pela manhã ou madrugada por ser um horário adequado para isso, onde os sons se propagam melhor devido ao ar mais fresco e a menor quantidade de ruídos do ambiente. Ou seja, as aves são mais fáceis de serem escutadas por outras de sua espécie. Além disso, no caso do BenTV, o canto matinal é uma forma das aves reafirmar para as outras que aquele território continua sendo ocupado por elas. É uma demarcação territorial, como se elas quisessem dizer: estou viva, estou bem e esse lugar continua sendo meu. Agora, sobre a outra pergunta, eu não posso te responder porque, assim, embora as aves tenham cérebros complexos e possam experimentar emoções, afirmar que elas admiram ou apreciam a beleza de uma paisagem como nós humanos me parece improvável. A percepção das aves é mais funcional, é focada em como o ambiente pode atender às suas necessidades de sobrevivência e de reprodução. A verdade é que esse é um tema ainda pouco estudado pela ciência. Ayla.
Oi William, eu sou uma fã de pássaros e tinha visto um pica-pau bico de marfim. Pesquisei e não achei. O que poderia ser? O pica-pau bico de marfim, que é o Camphiphilus principalis, ele não existe no Brasil, tá? É uma espécie que ocorria nos Estados Unidos, só que foi declarada extinta. Acontece que o padrão preto e branco com topete vermelho é comum em várias espécies de pica-paus. Só que no Brasil existem pelo menos 6 espécies extremamente parecidas com o bico de marfim, inclusive do mesmo gênero. Então provavelmente você viu uma dessas espécies semelhantes. O pica-pau de topete vermelho e o pica-pau de banda branca, por exemplo, são super comuns aqui no Brasil e se parecem muito com o famoso pica-pau extinto. Davi de Mafra, Santa Catarina pergunta: observei um carcará 2 vezes aqui onde moro e em dias de muita ventania ele parecia lutar contra o vento ou brincava contra o vento. Ou será que ele estava treinando suas habilidades na ventania? Provavelmente ele estava lutando contra o vento, tá? Em dias de ventos fortes, a maioria das aves tem dificuldade de voar e pode até ser arrastadas pelo vento, colidindo com árvores e outros obstáculos. Espécies maiores, como o carcará, têm um voo mais poderoso e são mais resistentes em ventos fortes, mas mesmo assim eles também podem enfrentar dificuldades. Davi, que é membro do canal, fez 2 perguntas aqui. Sabemos que o falcão peregrino é bem arretado visto a potência de seu ataque. Já aconteceu dele derrubar ou matar uma águia? Existe algum registro? A segunda pergunta é: qual lugar da Mata Atlântica eu posso encontrar uma arpia? Pelo que eu pesquisei, o melhor lugar é o Parque Nacional Monte Pascoal. Bom, sobre a pergunta do falcão peregrino, ele pode sim atacar aves maiores, inclusive até acontece. Isso é mais comum nas áreas de reprodução. Quando tem ninho, o falcão peregrino ataca águias, pelicanos e qualquer ave grande que voar próximo do ninho. Ele faz isso como forma de proteger o ninho. Em alguns casos raros, as aves podem se machucar gravemente e até ir a óbito, assim, por conta da queda ou do ataque do falcão. Inclusive, tem várias imagens impressionantes na internet de falcão peregrino golpeando águias e pelicanos. Sobre ver uma arpia na Mata Atlântica, vai depender do lugar da Mata Atlântica que você mora, tá? Mas é aquilo que eu já falei várias vezes aqui no canal. Ver uma arpia na natureza não é nada fácil, na verdade é muito difícil. Isso por conta do comportamento da ave e da raridade natural. Mas claro, só de visitar uma floresta onde você sabe que existe alguma chance já dá aquela adrenalina, né? E sobre o parque que você mencionou, sim, esse parque e outras áreas preservadas do sul da Bahia é um bom lugar para tentar vê-las. Pedro Henrique: oi, eu sou o Pedro, faço biologia na UFSC. Gostaria de saber sobre os tuiuius. Já que ele tem uma dieta diversificada, como ficaria a questão da interação com as caturritas, que fazem ninhos na base dos ninhos, os tuiuius, né? Pensando que poderia ser um momento de vulnerabilidade para as caturritas, no caso de ser predadas pelos tuiuius, né? Então, Pedro, é assim, os tuiuius até poderiam fazer um petisco das caturritas, se tivessem chance. Só que as caturritas, elas fazem seus ninhos em túneis abaixo da estrutura do ninho dos tuiuius, o que fica bem difícil para eles tentar predá-las, assim. Nem mesmo se eles tentassem pegá-las com o bico, não ia dar muito certo não, ia ser bem difícil. E além disso, tem a questão do custo-benefício, né? Eu acho que para um grande tuiuiu não vale o esforço para tentar pegar uma pequena caturrita. Acho que para eles, os animais de ambiente aquático, vale muito mais a pena. Que inclusive é o tipo de ambiente que eles estão especializados para buscar suas presas. Lucas Nunes: eu vi um urubu preto albino junto a outros urubus normais comendo uma carcaça. Será que ele conseguirá viver bem? Pô, que registro incrível, hein, Lucas? Parabéns. Bom, viver bem, olha, provavelmente não, pois infelizmente aves albinas têm uma vida bem mais difícil na natureza. Como a perda de pigmentos acontece de forma completa na ave, nessas aves albinas, incluindo bico, patas e olhos, essas aves possuem baixa resistência à exposição solar, podendo ter problemas de visão e fotofobia. E os urubus, como vivem boa parte do tempo exposto ao sol, voando ou pousando, um urubu albino vai ter uma vida bem complicada, né? Mas vamos torcer por esse urubu albino, pois se você já viu ele no chão comendo, se alimentando com os outros urubus, já é um bom sinal, né? Silas Emanuel: oi William, qual é a ave que você acha mais feia? Por favor, me escolhe.
Ó, mas nem urubu eu acho feio, tá? Mas ó, então respondendo a sua pergunta, eu escolheria algum recém-nascido de algumas espécies de aves, como no caso do papagaio Kia. É que o recém-nascido dessa espécie nasce desprovido de beleza, mas assim que ele começa a ganhar plumagem já fica bonitão como os adultos. Antônio Luiz. Estava jogando bola e ouvi o som de uma ave que parecia um caminhão dando ré. Fui atrás e vi umas garças. Será que foram elas? Eu não consigo imaginar outra espécie senão a Maria Faceira, que é uma espécie de garça bem comum aqui no Brasil. E às vezes o casal sai em voo fazendo um barulho muito parecido com o alarme de ré de um caminhão. Esse foi mais um Ornitólogo Responde, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o planeta das aves. Se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, use a hashtag Ornitólogo Responde, postando a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo ou de outros vídeos, tá bom? Se você gosta de aves e natureza e não está inscrito no canal, já se inscreva, pois esse é um canal especializado no assunto, com vídeos toda semana. E ultimamente, ó, 2 vídeos por semana, nas quintas-feiras e nos domingos, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.